E aí, turma, boa tarde, beleza? É... Bom, eu tô criando esse canal, esse vídeo aqui, porque eu quero trocar ideia, espalhar talvez algumas mensagens, não sei. Eu sou. Eu venho lidando com uma ideia de evolução, de autoevolução, de evolução própria, de evolução espiritual, sabe? E ultimamente eu venho passando por isso de forma muito própria, muito minha mesmo, sabe? Muito individual. E, ou seja, o que eu quero dizer com isso é procurando por mim mesmo as fontes de que a gente tem disponível, né? Um, o que eu quero dizer com isso também é tipo lendo os livros, lendo alguns livros espíritas, é, lendo até os quatro evangelhos de Jesus, do Novo Testamento, né? Pelos quatro evangelistas lá, Lucas, Mateus, João, e esqueci o quarto. Enfim, na intenção de buscar por mim mesmo as resoluções, como pensar, sabe? Não ficar ouvindo de terceiros. O que também é um jeito que eu ando fazendo, sempre ouvindo muito podcasts, ouvindo palestras espíritas também, que tem muito na internet, a Maíse Braga, por exemplo, né? E, enfim. Mas só que agora eu acho que eu cheguei num ponto que eu quero começar a compartilhar, né? Tem muita, sei lá, eu acho que tem muita coisa na minha cabeça, vamos dizer assim, e eu queria compartilhar e aí tentar trocar essa ideia, talvez online, né, pela internet aqui. E, sei lá, sabe? Atualmente eu tô lendo Paulo Estevam, né? Paulo Estevam é um livro do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Emmanuel é o principal mentor do Chico, né? É o mentor do Chico, na verdade. Mas Chico escreveu vários livros durante a sua vida, assim, e de muitos espíritos diferentes, né? André Luiz, que escreveu O Nosso Lar, é o primeiro livro do André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e vários outros, né? Enfim, eu tô lendo Paulo Estevam e aí o livro é dividido em duas partes, né, 10 capítulos para cada parte, apesar da segunda parte ter bem mais quantidade de páginas, mas só que, enfim. E a primeira parte conta de Estevão, que inclusive eu não sei nem se essa figura ela é conhecida historicamente, né? Eu não lembro, eu não sei se foi o espiritismo, né? Se foi Emmanuel que trouxe isso, mas e Saulo, essa primeira parte, né? Eu não vou entrar em muito detalhe. Saulo na primeira parte, Saulo todo mundo conhece, Saulo que virou Paulo. Saulo era um fariseu, um rabino, doutor da lei, e ele começou a perseguir todos os cristãos. O livro, inclusive, se passa em 35, mais ou menos, né? Então, 2 anos logo após a morte de Jesus, né? Jesus morreu em 33. Enfim, então Saulo ele perseguia, e aí em algum momento. Bom, essa história é bíblica e a grande maioria conhece, mas só para relembrar, em algum momento ele está indo para Damasco para perseguir um dos cristãos da época. E aí ele cai do camelo, ele vê uma luz e era Jesus que aparece para ele, e aí é o momento da conversão dele, né? E aí, tanto que ele é. Mais pra frente, ele é conhecido como o convertido de Damasco, né? Enfim. E aí, bom, Paulo é convertido, e aí ele passa. É engraçado, eu tô no quinto capítulo agora dessa segunda parte. E ele já está com os discípulos, ele conheceu os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, só Pedro e Tiago? Não sei, não lembro agora também, mas com certeza Pedro e Tiago, tanto que eu tô lendo agora esse capítulo, né? E, e aí é isso, ele foi convertido, ele entendeu o que precisava ser feito, como
negar a si mesmo e, né, e passar e ver que tudo que ele estava fazendo era errado, né, e perseguir cristãos, né, acha, enfim. Assim, eu tô também falando muito simploriamente, né, de uma puta história, mas enfim. E aí, ele passou por isso e aí ele começa a querer conhecer mais a vida de Jesus. Jesus aparece para ele, né? Ele conhecia as histórias, o porquê dos cristãos e tal, mas só que Jesus aparece para ele e ele cai de joelhos e enfim. E ele quer conhecer mais, aí ele começa a conhecer pessoas que dão o evangelho para ele, e aí o evangelho eram todos passados à mão, né? Ele pede o evangelho, ele passa uma noite inteira copiando tudo, né? Então, imagina naquela época, né? Pergaminhos e tal. E aí ele conhece, e aí ele estuda, ele passa esses anos, pelo que eu entendi, eu acho que de 2 a 3 anos, nessa reforma íntima, né? Que é o que, vamos dizer, que é o que o Espiritismo fala muito também, né? Apesar de eles nem terem usado essa palavra no livro, né? Mas, enfim, ele passa por essa reforma íntima, entender tudo o que aconteceu, tudo que ele precisa, entender a vida de Jesus, né, e tal. E aí chega um momento que ele também quer compartilhar, né? É isso, ele sobe um dia numa sinagoga lá, e a maioria conhecendo ele como Saulo, né? O rabino, o fariseu, o monstro, né? O doutor da lei, monstro sagrado, né? Doutor da lei, achando que ele vai seguir por esse caminho, mas ele muda tudo e ele fala, não, gente, Jesus é o nosso salvador mesmo. E aí todo mundo, e aí o livro até coloca, se tivesse estourado uma bomba ia ser mais calmo, o espanto que aconteceu na plateia, né? Enfim, é, fiz esse prefácio assim e também eu trouxe uma passagem que eu quero ler é, com vocês também, que inclusive é de um livro de André Luiz, não do Demônio, não do Paulo Estevam, que eu tô lendo agora. Mas, assim, sem pretensão nenhuma de qualquer coisa, sabe? A minha ideia é literalmente compartilhar o que tem de bom, né? E isso independente de qual seja a fonte, sabe? Porque o que eu quero dizer é que existem diálogos nos livros espíritas é, que são muito bons para ser verdade, sabe? São muito reais para ser verdade, né? Eu tô e, e que independe se fosse, sabe? Se fosse um quadrinho da Marvel, se fosse um livro de Machado de Assis, se fosse uma coluna num jornal, sabe? Um fato, ou se é realmente um livro espírita. Então, assim, independente se é ficção ou se é real, os diálogos que são trazidos são muito edificantes para você parar para pensar e rever a própria vida, sabe? Independente do que, da onde, é isso que eu quero passar é não não se apegar ao espiritismo, né? Sabe, ter essa mente, ter esse raciocínio lógico de entender e separar o que é realmente válido ou não, né? Eu acho que também tem isso. A gente tem um cérebro que pesa 3 quilos e que é para usar, né? A lógica, ela tem que estar ao nosso lado para a gente saber discernir o que é charlatanismo, o que não é, o que é real e o que não é, o que vale a pena e o que não vale, né? E uma coisa que, assim, que o Eduardo Marinho fala também é sobre querer entender Deus, né? Entender tudo o que nos envolve, né? Tudo, ou até mais disso, né? E aí tem uma frase que ele fala que às vezes é isso, a religião quer explicar o que não é explicável, conceber o inconcebível, né? Sendo que é Deus e sendo que a gente tá num planeta, dos menores da nossa galáxia,
que a nossa galáxia é uma das menores que existem em todo o universo, sabe? Girando um buraco negro, que assim, a gente não sabe nem o que é buraco negro, a gente não sabe do universo, a gente sabe tem 3 ou 4%, o resto a gente denominou matéria e energia escura, só pra falar que é isso, mas a gente nem sabe o que é isso, né? Como isso envolve, como isso interage com a nossa matéria que a gente sabe, né? Newtoniana, vamos dizer assim, né? Que a gente conhece. Então a gente não. É isso, a gente não sabe nem. A gente sabe só 3% do universo e a gente quer entender Deus que criou tudo isso, né? Então, sabe, Deus é uma também uma. É uma coisa que a gente tem que abstrair um pouco também. E, e ter um. E ser mais aberto a, a querer entender Deus do que buscar Deus por métodos muito racionais e muito lógicos que é isso. Parece que eu tô me contrapondo com o que eu estava dizendo da lógica, mas só que o que eu quero dizer é que a lógica ela tem que suplantar as nossas emoções, a nossa espiritualidade. Porque a gente tem que dar mais valor aos nossos instintos, às nossas. Eu acho que isso não é bom pra mim, sabe? E com o auxílio da lógica sempre, né? Ficar toda hora nesses achismos também. Enfim, o que eu queria compartilhar é um livro então de André Luiz, que é o terceiro dele, Missionários da Luz. E eles estão numa missão de procurar uma alma que está para reencarnar. E é uma alma que está em zonas umbralinas e eles estão assim, eles estão procurando, eu falo, né, André Luiz e um mentor dele, no caso, o mentor desse livro é o Alexandre, né? No nosso lar ele é mentorado por várias pessoas, não é mentorado, né, mas pessoas ajudam ele e tal, né? Enfim, mas nesse livro, o terceiro, ele é mais, o Alexandre ele realmente faz esse papel de mentor, de ensinar coisas para André Luiz, sabe? De vamos fazer algumas missões, vamos propagar o bem e sempre dando as dicas mais sublimes, vamos dizer assim, né? Enfim, então eles estão lá, eu vou pegar a colinha aqui e vou ler. E aí a gente termina. Bom, então o contexto é esse, eles estão procurando uma alma para reencarnar de volta, né? Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali pudera observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Então ele estava vendo uma cena de vários desencarnados em cima de animais mortos, sabe? Mas é muito louco tentar entender isso também, né? Mesmo desencarnado, a gente acaba se alimentando de, de matéria. É tudo muito louco de entender essa física, né? Porque o espiritismo, para quem não sabe, fala que a gente tem um perispírito, que, enfim, né? Que é o que liga a alma à carne, né? O perispírito. Então, quando a gente desencarna em perispírito, a gente não é uma alma eterna, uma luz brilhante ainda, né? A gente ainda tem esse envoltório, o perispírito, que pode até estar dentro do que eu falei um pouco mais cedo da matéria e energia escura, né? A gente não sabe muita coisa ainda, né? Vamos lá. Enfim, então ele tá vendo isso e a cabeça dele ficou muito cheia de minhoca, como a gente fala, né? Como aquelas entidades ainda estão... E aí ele remontou aos estudos de história, né? Que os vikings faziam sacrifícios de touros e cabritos, né? Por exemplo. E até a gente aqui na América Latina também, os maias, os incas, né?
Continuando, Alexandre, contudo, solícito como sempre, acrescentou-me mais carinhosamente de mim e explicou-me. Acercou-me mais carinhosamente de mim e explicou-me. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo. Quebre a concha da interpretação pessoal, o ego, né? E venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, então assim, eles estão desencarnados, né? Então ele fala na crosta, né? Na crosta terrestre, quando a gente estava encarnado. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça da carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. E aí vem a frase que eu deixei grifado, mas eu vou fazer um pause para entender só, porque ele fala assim, eu lembro das matanças dos porcos e que a gordura enchia o estômago, né? Esse livro é de 1940, 50, entre 40 e 50, eu acho que 40 e pouco, não lembro. Então a gente tem que fazer essa ideia, né? Se esse livro é de 50 e o Alexandre ele já estava desencarnado quando o André Luiz chegou, então o Alexandre ele pode ter desencarnado há uns 50 anos. Então se o livro é de 1950, ele deve ter desencarnado em 1900, 1800 e pouco, 1890. Assim, 1890, cara, é isso. Que a gente matava bicho pra caralho ainda hoje, né? Mas hoje numa escala global, mas... Enfim, não vou fazer esse paralelo agora, né? Mas só pra... A matança na família, né? Era fazendas, você cultivava porcos, vacas e galinhas e matavam pra subsistência própria, né? Então... E ele fala assim, então os desencarnados, eles precisam do mesmo jeito que a gente precisou, do mesmo jeito que a gente ainda precisa, né? Mas só que a gente tem que começar a abrir os nossos olhos, né? Enfim, e ele fala, para finalizar, sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Então, e aí, voltando pro começo da frase dele lá, quando ele começa esse diálogo com ele, por que tamanha sensação de pavor? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal. A gente tem que, às vezes, entender que cada um tá num processo próprio de evolução. A gente não estamos todos evoluídos igualmente. E é por isso que eu acho que a troca é importante, como eu disse no começo. A gente tem que, sabe, ser mais fraternos, nos darmos as mãos e evoluirmos juntos. Quando a gente vê, é que isso é um exemplo do lado de lá, né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho do lado de cá também, sabe? Quando trocar... Cara, não é ser presidente da república e... A gente não tem que almejar tão longe assim, mas... O mínimo que a gente faz diariamente, a gente já consegue uma gratidão de outras pessoas que pode nos favorecer muito no futuro, sabe? E eu falo, tipo, de um bom dia, de ajudar uma pessoa por qualquer motivo, comprar alguma coisa no semáforo, sabe? Ele fala, não nos compete, porém, lavrar as condenações. Lavrar, né? A gente não tem que ficar trabalhando em cima das condenações. A gente não tem que ficar condenando essas pessoas. São irmãos mais necessitados do que a gente. Se existem pessoas que estão passando mais necessidade do que nós, por que a gente não vai estender a mão e subirmos juntos, né? A gente não tem que lavrar as condenações. E cada coisa, cada ser, cada alma
permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Então, se a gente, como ele falou, quebra a concha da interpretação pessoal, a gente não fica. A gente para de ter dó, que é um sentimento ruim até. A gente para de ter dó e começa a ter mais vontade de fazer alguma coisa, mais ação, né? A gente para de ser reativo e passa a ser mais ativo. Eu vou finalizar com essa, eu acho. Eu vi um podcast do Clóvis do Pondé e do. Não, é do Clóvis de Barros e do Rodrigo Silva, Rodrigo Santos? Rodrigo Silva, que é um teólogo. E o Clóvis de Barros é um filósofo, eu acho que foi no Inteligência Limitada. E em algum momento o Rodrigo Silva ele traz que antes de Cristo, antes de Jesus, existiam a mesma ideia por pontos diferentes do planeta, na Europa, na China, e ele dá o exemplo de Confúcio, que que Confúcio dizia, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse contigo. Então não faça. Então é uma ideia meio reativa. Eu acho que ele dá um exemplo também de algum pensador europeu antes de Cristo, talvez algum grego, Sócrates, Platão, eu não vou lembrar. Mas aí chega Jesus e diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é muito mais ativo. Amai o próximo como a ti mesmo. Não faça mal ao próximo que você não quer que faça. Ame ao próximo do jeito que você se ama. E aí a gente cai sempre naquela. E como você se ama? Você se ama, né? O quanto de autorrespeito você tem. O quanto de autofraternidade você tem, de autoamor você tem, né? Pra poder aí começar a ajudar o próximo, né? Poder aí começar a amar o próximo, né? Eu acho que é um pouco disso e, enfim. Gostaria de saber de vocês também, que se você ouviu até aqui, vamos trocar uma ideia. O que você acha? Falei alguma coisa que você não concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Enfim, né? Acho que é essa a ideia. Fechou? Valeu, abraço.